Oi, então na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós iremos para a página 20. Então, no vídeo passado, no vídeo anterior, nós fizemos a correção da página 19 e agora é a página 20. Na página 20 é o ateliê da escrita. Então, nesta aula você vai produzir uma chamada que irá compor a primeira página do jornal da turma. Então, nesse sobretítulo aqui, nesse subtítulo, sobretítulo, ele tem esse termo aqui, primeiras impressões, chamada de primeira página. Então, o que quer dizer as impressões, as primeiras impressões, que é o quê? É a primeira vez que você olha aquilo, que você vê aquilo e você consegue ter uma opinião sobre. Então, por exemplo, quando a gente vai em uma banquinha de jornal, nós temos jornais, revistas, todas ali na frente, não é mesmo? E aí, na capa da revista, na capa do jornal, na primeira página, sempre tem pequenos títulos, pequenos trechinhos de informações que nós iremos encontrar dentro daquele jornal ou daquela revista, não é mesmo? Não sei se vocês já viram, se o papai e a mamãe, se vocês já compraram com o papai e com a mamãe, mas sempre em jornais impressos, eles trazem na primeira página do jornal, que são chamadas de primeira chamada, a chamada de primeira página, ela traz trechos que vão ser possíveis encontrar dentro do texto. Então, o que acontece? O leitor, quando ele está na banquinha, por exemplo, ele vê os jornais e aí ele vê os títulos, os assuntos que estarão dentro desse jornal para ele ver se ele vai querer comprar ou não. Então, por exemplo, se você se interessa por futebol e aí você vê que na capa daquele jornal vai estar falando sobre o seu time, vai estar falando um assunto que te interessa, você vai ficar curioso de ver a reportagem, a entrevista inteira. E aí você vai levar esse jornal para casa. Entenderam? Então, vamos retomar informações sobre a primeira página do jornal. Então, quais são as informações e textos que aparecem na primeira página do jornal? O que acontece? Na primeira página do jornal, ele traz, lembra que a do porquinho? Ele sempre traz informações que são muito importantes para essa primeira chamada. Então, no Lobo Feroz, aqui na página 10, que é o Diário do Porco, ele então traz o quê na primeira página do jornal? O nome do jornal, quanto que o jornal custa, de que dia é aquele jornal, uma manchete, um texto de primeira para os leitores se interessarem e comprarem aquele jornal. Então, nesta primeira página do jornal, precisa ter isso, pequenos textos, precisa ter o preço do jornal, o nome do jornal, a data de quando que ele é e todas essas informações que são extremamente importantes para a primeira página de um jornal. B. Para que servem as chamadas de matérias que aparecem em uma primeira página? Então, o que a Pro acabou de conversar com vocês, elas servem para instigar as pessoas a comprarem aquele jornal para lerem o texto completo. Então, por exemplo, você vê o jornal com vários temas que te interessam, que me interessam, e aí nós compramos esse jornal, pois nós queremos ver tudo. Então, por exemplo, se em um jornal ou em uma revista tá lá assim, imperdível, bolo de chocolate realizado em 2 minutos, e aí um textinho bem pequenininho, por exemplo, uma moça X da culinária desenvolveu um bolo que é feito em 2 minutos e usa apenas 2 ingredientes. Eu me interessei por esse bolo. Eu vou pegar a revista para eu saber como é que faz esse bolo. Porque na capa ele não me traz isso.
Se ele já me inscrever na capa, vai perder o interesse para comprar a revista. Porque se ele já me escreve na capa quais são os ingredientes e como que faz esse bolo, as pessoas não vão mais comprar para fazer em casa. Elas vão ler ali na banca e já vão saber. Não vão precisar comprar. Então, por isso que na primeira página precisa ter trechos que chamem a atenção do leitor, que faça com que ele leve aquele jornal para casa. Entenderam? Nos primeiros passos aqui embaixo, ó, leia e compare 2 textos que aparecem na primeira página de um mesmo jornal. Depois, responda as questões. Então, ó, a primeira notícia. Submerso por cheia, bairro de Porto Velho virá atração turística. Inundados pelas cheias do rio Madeira há cerca de um mês, o bairro do Triângulo, em Porto Velho, tornou-se atração turística. Quase sem morador e com casas e lojas submersas, o local atrai curiosos que formam filas para fazer os passeios de barco. Relato enviado Lucas Reis. O passeio custa a partir de R$ 5,00 por pessoa. Não há quem não se impressione, afirma o banqueiro Mauricélio Pinheiro. Então, cotidiano C3. E a outra notícia, só gol tricolor. São Paulo marca 5, 2 contra e vence Corinthians por 3-2. Esporte D1. Então, ó, qual é o fato ou assunto dos textos? Eles mostram o que, quando e onde isso ocorreu. Então, ó, vamos analisar. Para isso, olha só, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar pegar essas palavrinhas e escrever, e ligando cada uma delas. Então, por exemplo, eles mostram o que. Então, ó, o que aconteceu? Ele mostra o que aconteceu no texto 1. O que aconteceu, ou quando aconteceu, ou onde aconteceu. Então, ó, no texto, na notícia 1, tá falando submersos por cheia, bairro de Porto Velho vira atração turística. Ele fala o que aconteceu para o bairro ficar, como que foi inundado pelas cheias do rio? Não fala, não é mesmo? Ou quando que isso ocorreu? Também não, né? Mas ele fala quem que deu o relato? Quem que deu essa notícia? O Lucas e também os moradores da cidade, não é mesmo? Porque olha só, o Lucas fala que o local atrai curiosos que formam filas para fazer o passeio de barco, e o próprio banqueiro também afirma que não há quem não se impressione. Então, ó, o quem a gente encontrou. O como. Como que isso... Como? Não, também não informa, né, nessa notícia. Como que as pessoas ficaram curiosas, ou como que ocorreu tudo para virar tudo isso do passeio, para conseguir R$5 por pessoa. Então, não falo como. E o porquê? O porquê nós conseguimos encontrar bem no início da notícia. Porque isso ocorreu porque o bairro foi inundado pelas cheias do rio Madeira há cerca de um mês. Então, ó, a gente só consegue ver que quando foi inundado, que foi há cerca de um mês. Porém, não é o centro da notícia, porque o centro da notícia é que virou atração turística, porque os turistas, as pessoas, os curiosos, ficaram
formando fila para fazer esse passeio de barco relatado pelo Lucas. E no segundo texto, quem é o quem dessa notícia? O quem são os times, né? Porque ele está na seção de esporte. Então, é o time Corinthians e São Paulo. Então, o quem nós conseguimos ver, né? Só gol tricolor. Tricolor já vem de quem? Do São Paulo. Então, ó, São Paulo marca 5, 2 contra e vence Corinthians por 3-2. Quem é o como? Então, como qual que é o como nessa notícia? Então, quem é o São Paulo e o Corinthians? Como? O como é o quê? Como o São Paulo fez 3 e o Corinthians fez 2, ele venceu. Por isso que ele é o centro da notícia. E se fosse o Corinthians que tivesse feito 3 e o São Paulo que tivesse feito 2? Ia ser ao contrário essa notícia, né? Por exemplo, poderia ser só gol do Timão. Corinthians marca 5, 2 contra e vence São Paulo por 3-2. Então, o como é que o São Paulo fez 3 gols, mesmo que 2 foi contra, ele fez 5 gols, e mesmo que 2 foram contra, o time ainda venceu o Corinthians. E o porquê afirma, o porquê que tem algum lugar afirmando ou mostrando o porquê que isso ocorreu ou quando isso ocorreu, não tem, né? Não tem o porquê e nem, por exemplo, que o porquê poderia ser porque algum jogador fez alguma coisa, mas não temos nessa notícia, né? E o quando também não tem. Então, por exemplo, se eles tivessem colocado na notícia, na última quarta-feira, dia 5, São Paulo vence Corinthians por 3-2. Mas não, ele não tem o tempo, ele não tem o quando, ok? O B. O texto apresenta quem está envolvido, como e por que o fato aconteceu? Não é mesmo? Ele até mostra o quê? Quem, que é o time, e mostra o Lucas, os moradores. Porém, ele não fala o porquê que ocorreu do São Paulo e do Corinthians, e do porquê que isso ocorreu foi porque na cidade, foi porque no bairro ele foi inundado pelo rio. Já como o primeiro texto fala que não tem como foi informado, como que esse bairro foi inundado, e do São Paulo e do Corinthians foi porque o São Paulo venceu o Corinthians nessa notícia. Não é mesmo? Entenderam como que a gente localiza o que, quando, onde, quem, como, por quê? A gente vai desmembrando a notícia. Aqui, a chamada de primeira página destaca as matérias mais importantes do jornal. É composta de um título, que é a manchete, e um lead, o parágrafo com as informações essenciais de fato ou acontecimento. Então, o título e um parágrafo simples. E nesse fato ou acontecimento, a gente tem que colocar o que, onde, quando, como, porquê e quem, que tem essas informações dentro desse parágrafo simples. Então, planejando o texto, escolha um assunto e escreva uma chamada de capa que anunciará uma reportagem. 2. Escreva o título, manchete da chamada para o leitor se interessar pelo tema.
3. Componha na ficha da folha 6 do material de apoio um slide que contém essas informações. O que, quem, onde, quando, porquê e como. Então, ó, vocês vão pegar a folha 6 do material de apoio e aí vocês vão fazer essa primeira chamada do jornal. Então, ó, para escrever bem, escreva um título. O título manchete ajuda o leitor a localizar assuntos do seu interesse. E embaixo, use parágrafos. O LED pode ser escrito em 1 ou 2 parágrafos. Ok? Então, ó, vocês vão escolher um assunto que vocês gostam. E aí vocês vão escrever a chamada de capa desse anúncio que vai ser para um jornal. Também vocês precisam pesquisar e conhecer melhor o tema sobre o qual vocês vão escrever. Então, vocês vão precisar criar um título atrativo, pois vocês vão pesquisar sobre aquele tema para vocês desenvolverem melhor esses 2 parágrafos, ok? Porque não tem como a gente falar de alguma coisa que a gente não conhece. E também, vocês vão retomar, ok? Para vocês localizarem, saberem o que precisa na chamada, na primeira chamada, o que precisa ter nesse primeiro parágrafo, para vocês conseguirem trazer as informações que são precisas, ok? Vocês vão fazer isso e vão me enviar foto, ok? Para eu saber como que ficou e quais são essas notícias. Vocês podem me mandar foto no nosso grupo do chat, ok? Pois assim cada um vê a notícia do outro, ok? E eu vejo a de todo mundo. Então, isso. Na próxima aula a gente volta com reportagem, ok? E ainda hoje temos artes, ok? Então, beijo e até o próximo vídeo.